Seja bem-vinda e é com muito prazer que eu te recebo aqui no programa Hipnocare. E só por você estar aqui é um claro sinal de que você entendeu que dá para sim ser feito algo a respeito de alguma coisa que está te incomodando. E por você ter compreendido isso e ter dado esse passo na direção da melhoria, você já está fazendo algo importantíssimo, que é seguindo de fato o seu caminho para que você consiga fazer o que você tem que fazer aqui na Terra. Se você não me conhece, eu me chamo Ailton Júnior, eu sou médico, ginecologia obstetra e atuo na área de hipnologia há um bom tempo. E hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês que faz parte de um curso de hipnose de áudios, um treinamento de hipnose com áudios, mas para que você tenha acesso a esse conteúdo de áudios para superação de vários problemas, você tem que entender primeiro aonde a hipnose age, o que é a hipnose na visão do Hipnocare e como o seu cérebro funciona. Se você entender isso aqui agora nessa conversa, nessa explicação, você já tem um potencial incrível de desbloquear completamente o que você acha que estava lhe prendendo e começar a fazer tudo diferente. Porque à medida que eu for explicando isso aqui, você vai acompanhar comigo que a grande maioria das pessoas vivem animalizadas, elas vivem presas a um loop infinito, onde o cérebro, com essa máquina, quer apenas uma coisa. E por ele querer essa coisa tanto, ele faz com que a pessoa, às vezes, tome decisões, tenha pensamentos e sinta emoções que vão fazendo com que pessoa que o cientista tenha um prejuízo social, emocional e tem um desbalanço aí no equilíbrio mente-corpo e acabe que possa vir a desencadear até algum problema psicossomático, né? Eu tenho certeza que você já deve ter perguntado, que é uma coisa muito comum, quem você é. Você já deve ter perguntado quem eu sou. E essa pergunta ela é frequente em pessoas que estão tentando entender algo além do que ele consegue enxergar e sentir no dia a dia. Algo que parece que vem de uma natureza desconhecida, mas presente. E talvez também você já tenha se perguntado o que é real. O que é a realidade? Você já se perguntou o que é isso? A ciência cada vez mais tem mostrado que é extremamente difícil definir o que é a realidade. Porque à medida que vai se estudando mais e mais e mais a micromatéria, você começa a ver que ela se comporta a depender da expectativa do observador. Ou seja, não é que ela era de fato aquilo. Ela muda a depender de quem está olhando. Então, será que o que é real? Será que as coisas que você acredita sobre você mesmo, as coisas que você acredita que você veio buscar aqui nessa existência, o que é real a respeito disso? Eu não vou aprofundar muito nessa parte do que é real, mas você vai entender sobre o que nos cerca, mas você vai entender que a grande maioria das coisas que você pensava sobre você e sobre a forma que você vinha encarando o mundo são frutos de algo que não é real. Não agora. Talvez em algum momento no passado foi real, mas agora não é mais. E você, depois de souber disso, você pode ter a capacidade de escolher qual caminho você vai querer seguir. Se você vai querer seguir o caminho da liberdade, de entender de onde vem isso tudo e se reconhecer no meio desse processo, ou você pode decidir continuar do mesmo jeito. E se você decidir deixar tudo do mesmo jeito, você vai estar sucumbindo a esse cérebro-máquina, esse biocomputador de mais ou menos 1 quilo, que só quer uma coisa de você, somente uma coisa. Nos tempos primitivos,
Quando, não sei qual é a sua crença, ou os animais foram evoluindo no mar e vieram para a terra, foram evoluindo, evoluindo, surgiram os mamíferos e aí os homens. Nessa época, ou então na teoria criacionista, onde Deus criou o homem, nessa época, na floresta, o homem não tinha tantas demandas assim. Ele tinha apenas uma única preocupação: sobreviver. E sobreviver naquela época era algo que estava relacionado a não ser comido por nenhuma uma fera da floresta, ter alimento, e um abrigo também para impedir que ele fosse comido por alguma fera da floresta. Era basicamente isso naquela época. Então, não era muito difícil. O Homem da Pedra estava lá, fazia seus desenhos, se alimentava, caçava, dormia, tinha abrigo, mas ele não tinha outras demandas além disso. E ele tinha essas demandas já estabelecidas sobre a necessidade de comer, a necessidade de caçar, a necessidade de ter um abrigo. Ele tinha isso porque lá no seu DNA, lá na sua evolução ou na sua criação, existia uma informação. E essa informação queria que essa pessoa, esse ser primitivo, identificasse o que era uma oportunidade, identificasse também o que era uma ameaça. Quando houve a evolução, e esses seres primitivos, esses homens primitivos e mulheres, eles começaram a ter que viver em sociedade. Acabou que aconteceu que novas demandas foram criadas. Por exemplo, imagine antes a mulher da floresta, ela tinha que ter cuidado para não ser espancada até a morte por algum homem. Ela tinha que ter cuidado para não ser comida por uma fera, para ter alimento. E basicamente isso. Só que quando eles começaram a se juntar, houve algumas mudanças, houve algumas demandas relacionadas a questões sociais. Alguém que pescava se juntou com alguém que coletava, que se juntou com alguém que caçava. E essas pessoas começaram a viver em conjunto porque elas perceberam que quanto mais juntos ficassem, mais fizessem escambo, as trocas e dividissem tudo ali, mais eles tinham a chance de sobrevivência. Então veja, eles se juntaram e quem mais se procriou, quem mais deu descendentes, foram exatamente esses grupos. Esses grupos que estavam evoluindo mais e mais. Vou só fechar aqui o Instagram, que eu deixei aberto, gente. O Instagram não. Acho que foi agora, desculpe. Então eles foram evoluindo. Agora coisas muito mais complexas. Agora o perigo não era só um bicho comê-los ou não no mato. O perigo era que ele tinha um vizinho. E ele tinha que lidar muito bem com esse vizinho. Então esse cérebro-máquina que surgiu lá atrás, talvez depois dessa explosão evolutiva, ou então da criação, ele vem com a única missão, que é garantir a sobrevivência. Mas ele não vem tábula rasa, ele não vem sem nenhum conhecimento, sem nem uma informação já, sem nenhum programa já instalado. Esse conjunto de células já vem com uma sabedoria imensa. E essa sabedoria imensa era basicamente dividida em duas coisas. A gente saber identificar, tem um programa lá que sabe identificar o que é uma oportunidade. E tem um programa lá no cérebro que sabe identificar o que é uma ameaça. Porque veja, imagine o que acontecia na floresta quando um homem não sabia que o rugido que estava escutando era de um animal que iria comê-lo. Alguém com esse comportamento não evoluiu. Ele morreu e não deixou descendentes. Então esse traço genético não se perpetuou. Imagine alguém que não sabia que quando encontrasse comida lá tinha que comer. Essa pessoa também
ela não prosperou, ela não teve descendentes e hoje não tem traços genéticos dessa pessoa aqui entre a gente. As pessoas que mais se proliferaram foram as que mais souberam viver em comunidade, foram as que mais souberam identificar oportunidades e ameaças. E isso tudo já estava contido lá no funcionamento do DNA. De onde isso veio? De onde é que surgiu toda essa inteligência que fez com que o homem chegasse a esse nível de prosperar diferente de todos os outros animais? Então, com esse surgimento dessa evolução, né, houve o desenvolvimento do córtex cerebral, né, que é essa região mais periférica, que evolutivamente essa região periférica é a mais recente. E essa região periférica, ela que nos deu essa capacidade de pensar, de ter empatia, de viver em sociedade, de saber mudar comportamentos a depender da demanda. E foi essa evolução que aconteceu nesse momento que fez com que os homens prosperassem. Mas depois daí não houve mais nenhuma evolução no cérebro. Hoje o seu cérebro é igual ao seu antepassado de milhões de anos atrás. Não houve evolução. Mas, ao contrário disso, veja ao seu redor o quanto tudo evoluiu, né? Ou seja, o seu cérebro, ele ainda não sabe que tem iFood. O seu cérebro acha que amanhã você não vai ter o que comer, não vai ter nada que comer. Então, ele toma várias decisões. Esse cérebro-máquina que quer a sobrevivência, ele faz com que você tome decisões baseadas nisso. Quando ele é ativado nessa primitividade, nessa animalidade, ele faz com que você tome decisões que não correspondem à realidade atual. Porque você não está mais na floresta. Amanhã tem comida também para você. Então, o que é que acontece? Esse cérebro, ele veio, esse cérebro-máquina, essa estrutura cerebral, como se fosse o hardware do computador, como se fosse o gabinete do computador, ele veio já com alguns programas, como eu falei, identificadores de oportunidades e identificadores de ameaça. Então, veja bem, muita gente sabe disso há muito tempo e está usando para manipular você. A grande mídia, o pessoal do marketing, eles estão o tempo todo fazendo com que você tome decisões baseadas nesse princípio de que seu cérebro quer só sobreviver e ele não sabe que amanhã tem comida, então tudo para ele é energia. Se ele perder energia, ele está morrendo. Então ele faz tudo para economizar energia. E economizar energia e aproveitar oportunidades e fugir de ameaças. Então veja só, seu cérebro, ele sabe identificar a escassez, ele sabe identificar primitivamente que tem pouco, que vai acabar. Ele sabe identificar que assim que acabar, você está em risco existencial. Então, o que é que o pessoal do marketing faz? Você está passando na rua, e aí o pessoal fala assim, olha, as últimas peças de tal roupa, de tal preço, não sei o quê, uma oportunidade incrível, só temos agora 2 peças. Aí, essa informação, ela se conecta direto com o seu cérebro animal. E ele roda esse programa, identificador de oportunidade. E para ele essa oportunidade tem a ver com a existência. Então, como ele sabe que a existência dele está em risco, porque tem uma oportunidade ali, ele identificou que tem uma oportunidade, ele vai fazer com que você compre. E você compra achando que é porque você precisava, que sei lá, estava realmente uma boa oportunidade, mas você comprou porque houve essa conexão com esse seu cérebro-máquina. Eu não sei se você já sabia disso, mas você vai passar a ver o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro as pessoas do marketing usando isso para te prender e ativar em você alguma coisa primitiva. Algumas pessoas são mais sensíveis que outras, mas todos nós temos. Não é nem que uma pessoa é mais sensível que outra, é que o que para você é uma oportunidade, talvez para outra pessoa já não seja. Vai depender de onde você chegou, né?
Então tem essa mudança de percepção de uma pessoa para outra. Ou seja, sobre a urgência também. Veja, eu tenho certeza que você também já viu alguma propaganda que diz últimas vagas, se inscreva até meia-noite, depois disso vai triplicar o valor da promoção, vai ser o valor normal. Aí você vai lá e diz, eita, então eu tenho que comprar porque só está faltando 3 horas para acabar a promoção. E você, na verdade, nunca precisou daquilo, sabe? Você viveria muito bem aqui. Então eles fazem com que você desperte em você a necessidade de comprar, porque eles vão lá nesse cérebro primitivo e dizem para ele, olha, tem uma oportunidade aí, você não pode perder, porque se você perder, a sua existência está em risco. Então você vai e compra. A mesma coisa acontece, gente, sobre grupos. Lembre-se que a gente começou a viver em grupo no passado, então todo mundo que está aqui foi selecionado para viver em grupo. Eu, você, tá todo mundo com vários traços de uma inteligência contida no nosso DNA, de programas que identificam essa necessidade, que fazem com que você procure um grupo. Por que é que acontece o efeito manada? Que todo mundo quer fazer a mesma coisa. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Porque existe essa identificação a nível cerebral, né? Esse nível animal de fazer parte de um grupo. Então, por isso que as pessoas ficam repetindo umas às outras, porque elas querem se identificar para formar esse grupo, para formar essa família. E você vai ver novamente que essa questão de grupo é utilizada em marketing. As pessoas dizem, venha fazer parte dessa família aqui, nós vamos estar prontos para fazer com que você se sinta bem e encontre o que você deseja. Porque isso comunica com o seu cérebro máquina e faz com que você aceite essa sugestão de uma forma muito mais fácil. Esse aceitar da sugestão é hipnose. É como o que eu falo influencia na sua percepção da realidade. Porque, veja, realmente estava escasso? Ou você foi manipulado a pensar que estava assim? Realmente existe essa urgência? Porque até hoje tem curso aí que eu vi na internet que era vendido, que é as últimas vagas, e sei lá, tá com 6 meses e ainda continua últimas vagas. Mas para algumas pessoas isso virou uma verdade e elas foram capturadas por isso. Depois elas perceberam que não era, mas naquele contexto específico que foi montado, elas entraram nessa realidade, igual a pessoa que come uma cebola achando que é uma maçã durante uma apresentação de hipnose. Outra coisa também seria a própria prova social, né? Tá faltando ela aí, mas tudo bem, depois a gente corrige. Essa prova social seria então a, a sua vontade primitiva de agradar as outras pessoas. Porque você veja, você vive em comunidade. Então, para as pessoas começarem a viver em comunidade, elas tinham que começar a se dar bem com as outras pessoas. E isso foi deixando traços e traços e traços dessa inteligência que foi passando de uma pessoa para outra. E hoje você tem algo dentro de você que pode ser estimulado, lógico, a depender da experiência que você viveu. Tem pessoas que vão tendo várias experiências ao longo da vida onde elas querem cada vez mais provar um valor, mas isso já está contido em você, isso já está lá no seu DNA, você já tem algo em você que faz com que você queira provar algo a alguém, para que você queira ser de determinada forma para agradar determinada sociedade, determinada comunidade, porque isso é identificado pelo seu cérebro como algo que vai te garantir uma segurança, ou seja, vai te garantir uma sobrevivência, assim como fazer parte de um grupo, né? Imagine se você não fizesse parte de um grupo, se você não tivesse esse traço genético de fazer parte de um grupo há milhões de anos atrás, né? Você seria banido do grupo. Então, quando você fosse banido do grupo, você ia morrer na floresta e não ia ter mais filho nenhum seu a passar informações de DNA. Então, hoje, esse traço talvez nem exista, né? Alguém que não tem essa vontade de fazer parte de um grupo. Porque quando você vai ver pessoas que têm distúrbios de personalidade, elas querem estar num grupo também, elas querem fazer parte de algum grupo, talvez um grupo meio exótico, talvez um grupo diferente, mas elas têm esse chamado contido nessa inteligência que faz com que a gente seja essa estrutura que nós somos, né? Imagine,
tanto milagre que teve que acontecer para cada célula ir para onde deveria ir. Então, essa inteligência, né, contida nisso tudo, faz com que você, às vezes, tome alguma decisão. Lógico que isso foi influenciado ao longo da sua infância e tudo mais, mas existia já isso em você. Outra coisa seria a percepção da autoridade. Imagine só você na floresta e você não sabia identificar quem era o chefão. Imagine lá, como é que deveria ser? Você, não vou obedecer o chefe. Isso não acontecia, né? Porque na hora que você fizesse isso, ou você era morto, ou você também iria para a floresta. E esse morar na floresta seria a morte. Então hoje, todo mundo que está aqui tem em si um traço para identificação de autoridade. E você vai ver novamente que isso é utilizado o tempo todo pelo pessoal do marketing. Com a formação de uma possível autoridade, eles manipulam a sua percepção de realidade, que isso é a hipnose. Por exemplo, o pessoal que vende colchão, aquele pessoal que usa jaleco, eles usam aquele jaleco para que, na sua cabeça, você aprendeu ao nível condicionativo, por suas experiências em hospitais, ou por suas experiências da sua família, ou por uma carga epigenética que chegou até você, que a presença desse jaleco traz uma autoridade a essa pessoa. Então, o que ela fala já é entendida a um nível subconsciente de uma forma diferente. Teve um cara chamado Milgram que ele fez um estudo seguinte. Ele queria saber como é que pode as pessoas na Segunda Guerra Mundial, professores, estar matando crianças e mulheres. Como é que faz sentido? Isso não faz. Então ele queria saber por que isso acontecia. Então ele pegou e fez um estudo da seguinte forma. Ele pegava pessoas, um ator que iria fingir que estava levando choque e chamava alguém que daria choque nessa pessoa que iria fingir estar levando choque. E a pessoa ia dar choque, mas havia um pesquisador de jaleco na sala que ficava dizendo, não, pode aumentar, dar choque. Então, essa pessoa que estava sendo pesquisada, tinha alguém de jaleco na sala, um pesquisador, que falava para ela, não, pode dar o choque. E a pessoa ia aumentando esse choque. E lá tinha carga letal escrita. Mas mesmo assim, carga letal, a pessoa gritando, fingindo que estava levando choque, mas gritando lá na outra sala, fingindo que estava morrendo, mesmo assim as pessoas chegavam em carga letal. Porque tinha uma autoridade mandando que aquilo aconteça. Teve um pastor, não lembro onde foi agora, que ele disse para os seus seguidores que se eles comessem capim, eles iam para o céu. Na hora que ele falou isso, todo mundo saiu correndo da igreja e foi comer capim. Se você pesquisar na internet, você vai ver. E todo mundo fez isso porque a autoridade, ela comunica direto com o subconsciente. Veja, por eu ser médico, talvez você me escute de uma forma diferente. Porque está intrínseca essa percepção da autoridade. Por ser um juiz que está falando com você, talvez você escute diferente. Porque isso comunica com o seu subconsciente. Há essa conexão com esse percepção da oportunidade e fugir da ameaça, né? Porque se você for contra a autoridade imposta, por exemplo, de algum líder primitivo que era agressivo, se você fosse contra a autoridade dele, você tendia a morrer. Então, esse traço ele teve a tendência de diminuir ao longo da evolução histórica. Então, por isso que hoje todas as pessoas têm essa tendência de ceder à autoridade de uma forma diferente. Por isso que você vai notar que as pessoas se arrumam muito. As pessoas vestem aquelas roupas assim muito bonitas, eu não tenho nada contra, até eu me visto assim também. Por quê? Porque isso gera na pessoa que está vendo a percepção de autoridade, de alto valor, porque isso comunica lá com esses programas que identificam a oportunidade. O cérebro vê que essas pessoas podem ser uma oportunidade. As pessoas de sucesso que andam de carrão são vistas como uma oportunidade. Por isso que as pessoas chegam a alugar casas e tudo mais para fingir que estão muito ricos. E assim elas vão fazer com que você receba o que eles estão falando, ou seja, você acha que o que eles estão falando é realidade, só que na verdade eles estão manipulando a sua percepção de realidade.
o manto da autoridade é utilizado muito em todo canto. Você vai ver alguém falando assim, conforme tal pessoa, tal pesquisador, a pesquisa falou isso, isso e isso. Isso também é um manto da autoridade, que na hora que eu referencio isso como algo que foi validado cientificamente, até quando não é de verdade, já existiram várias empresas que fizeram estudos falsos para validar medicações, só para que você, através dessa percepção da autoridade, houve um estudo, não sei o que, você acabasse aceitando a informação que era falsa, né? Por exemplo, nos Estados Unidos teve a crise do eu acho que do derivado de morfina, eu esqueci qual foi, acho que foi fentanila, por causa disso. A empresa, ela manipulou os dados e fez com que as pessoas ficassem viciadas nisso, só porque houve essa percepção de autoridade. Então, se uma autoridade está falando, é certo, isso mesmo, pode seguir. Então, isso é entendido pelo seu cérebro como uma oportunidade. E esses programas identificadores de ameaça também foram mudando ao longo da vida, nesse rio da vida, e foi ficando cada vez mais complexo, porque antes o que era só fugir de um animal passou a ter um vizinho, passou a ser um bom vizinho, passou a ser respeitado pelas pessoas, e isso foi deixando tudo extremamente complicado. Por exemplo, hoje, a maioria das pessoas, eu diria, elas têm uma percepção de que se elas mostrarem que não sabem de tudo, se elas mostrarem que são inseguras, se elas mostrarem que são, sei lá, esquecem das coisas, elas não fazem isso porque o cérebro delas entendem que isso é uma ameaça social, né? As pessoas vão achar que ela não é boa o suficiente. Isso em um certo nível é verdade mesmo. As pessoas tendem a não levar muito em consideração a pessoa que aparentemente não sabe o que está falando. Isso é comum, mas essa percepção do que é ameaça não é de fato o que você pensa. Essa percepção de ameaça, ela pode mudar dependendo do seu grau de maturidade, né? Sobre o que as pessoas vão pensar é realmente problema dela. E isso não pode ser percebido como uma verdade absoluta. Então, essa evolução, né, desse cérebro-máquina que tinha que aprender a identificar o que era ameaça, o que era oportunidade, tinha que organizar toda essa inteligência inata e fazer com que nós chegássemos até aqui, ele precisava de algo que organizasse tudo isso. Então, aí, a partir daí que foi criado a mente. A mente veio, né, junto com esse cérebro como uma forma de organizar todo esse processo que, no final, só quer uma coisa. Não é comprar um carro. Talvez até seja porque algumas pessoas acham que ter um carro é uma questão de sobrevivência mesmo. A nível cognitivo, assim, a nível subconsciente. Mas a sua mente, ela só quer fazer com que se cumpra a vontade do seu cérebro-máquina, que é que você sobreviva. A sua mente vai fazer de tudo para que seu cérebro se mantenha vivo. E o seu cérebro entende apenas uma linguagem sobre a existência, né? Que é o gasto ou não de energia. Toda vez que ele vai gastar mais energia, ele vai fazer com que a mente dê um jeito de que isso não aconteça mais. Ele vai fazer um jeito para que a mente pare com isso e ele volte a fazer exatamente o que fazia, exatamente da forma que fazia, porque gastar energia ele não quer. O cérebro é extremamente preguiçoso por acreditar que ainda está na floresta e acha que não tem comida o tempo todo. Então ele quer que tudo se mantenha exatamente da mesma forma. Mas essa mente, ela funciona de uma forma que faz com que a pessoa acabe sofrendo muito mais do que deveria. Até que ela entenda como isso acontece. Porque a partir do momento que você entende o que está acontecendo por trás disso, você entende que existe esse cérebro, esse biocomputador que quer sobreviver, e para isso ele vai fazer tudo que for necessário, que ele utiliza essa mente para que você tome exatamente esse sentido. Na hora que você entende isso, você já começa a clarear as ideias e entender que você não é, por exemplo, o seu pensamento. Você não é suas emoções. Você não é somente
a vontade primitiva de sobreviver. Então essa mente vem, né, ela já foi estudada por várias pessoas, Freud fez um modelo, consciente, inconsciente, Jung já fez também modelos, que aí acrescentava mais alguma coisa, incluindo o inconsciente coletivo, que seria um mar que nos une todos e nele estamos conectados. Temos acesso a um nível superior de uma inteligência, onde existe todas as informações, né? É uma coisa parecida com o que Platão e Sócrates dizia também. Então, o consciente, ele é essa parte mais externa do cérebro, né? Que seria a parte cortical, que seria a parte, evolutivamente falando, a mais recente. O subconsciente seria essa parte do meio, só um minutinho. Essa parte do meio, que esse subconsciente é a parte que domina completamente a sua vida. E o inconsciente seria essa parte mais central, que evolutivamente falando seria a parte mais primitiva do cérebro. Por isso que ela é chamada de cérebro reptiliano, porque é um remanescente da evolução reptiliana. Então, vamos falar agora de parte por parte dessa mente, para que você entenda como você está vivendo escravizado por esse cérebro-máquina e está cumprindo todos os mandos dessa mente subconsciente. E é isso exatamente que está agora mesmo travando o seu crescimento pessoal, travando que você enxergue o que está além do seu medo. A parte inconsciente, que é essa parte mais central do cérebro, né, que está ali, tronco cerebral, ela tem algumas funções, que são funções que funcionam por conta própria. Você não precisa pensar sobre isso, como, por exemplo, o seu coração. Você não precisa pensar sobre como seu coração vai bater. Você não precisa pensar sobre qual frequência é a melhor para o que você está fazendo naquele momento. Você não precisa pensar sobre qual hormônio liberar e como liberar, quanto liberar. Você não precisa pensar sobre como a célula precisa funcionar, sobre como as suas células de defesa da sua imunidade elas têm que funcionar. Você não precisa pensar sobre como a sua cicatrização ela precisa funcionar. Tudo está funcionando de maneira automática. Existe uma inteligência aí por trás disso que faz com que isso tudo funcione de maneira harmônica. Só que você não domina essa parte, você não consegue dominar essa parte, mas você consegue influenciar essa parte. Você está influenciando ela o tempo todo. Por exemplo, agora mesmo, vai depender de como você está sentindo, de qual emoção e qual sensação está vindo no seu corpo, você pode mudar a frequência cardíaca, né? Você pode mudar a liberação de hormônios, neurotransmissores, você pode mudar a forma que a célula está funcionando, você pode mudar a forma que seu sistema imune está funcionando. Por exemplo, pessoas muito estressadas, elas tendem a ter um déficit no sistema imune, né? A pessoa que vive estressada, ela afeta a produção de hormônio, ela afeta a imunidade, ela afeta a cicatrização. Hoje a gente sabe que pós-cirúrgico de paciente muito estressado pode atrasar ali o tempo de cicatrização entre 15% e 20%, ou seja, é algo que realmente pode atrapalhar na saúde. E é exatamente por essa influência que as pessoas estão ficando doentes. Porque mente e corpo são uma coisa só. Então, quando você desconecta a mente do corpo, como se fossem coisas separadas, há um desarranjo, há uma desarmonia nisso. Então, começa a haver uma alteração da função. Uma qualidade, a qualidade da função começa a ser comprometida. Por exemplo, pessoas que passam o dia pensando em problemas, elas se afastam do corpo e nunca param para sentir o corpo. E esse afastamento faz com que essa área aqui, comandada pelo inconsciente, ela trabalhe em desarmonia. O que faz com que as pessoas tendam a ter mais problemas de saúde. A segunda parte seria essa parte consciente, que seria essa parte mais externa do cérebro, né, que tá ali na topografia do córtex cerebral. Ela tem algumas funções e essa parte consciente, ela não manda em nada. Quando eu lhe pergunto agora, quem é você? Você me responde, você está acionando essa parte consciente do seu cérebro. Em estudos eletrofisiológicos do cérebro e em análise funcional do cérebro, eles viram o seguinte. Quando eu te pergunto assim, quem é você? Você vai me responder.
Quando essa informação chegou no seu ouvido e ascendeu para o seu cérebro, ela foi processada no centro do seu cérebro. E 0,3 segundos depois, ela foi para o seu consciente. Aí você teve consciência de que eu fiz a pergunta. Esse atraso para chegar no consciente levou aos pesquisadores a pensar que algo já havia sido processado aqui embaixo. Então, a informação que chegou aqui, ela já chegou processada. Completamente processada. Já tinha uma resposta antes de chegar aqui. Então, o consciente, ele está ali, quando você vai pensar agora sobre alguma coisa, ele está ali responsável somente por 5 a 7% do processamento dos dados a respeito disso. O resto, dos 93% a 95%, está lá no subconsciente, está lá embaixo e você não faz a mínima ideia do que aconteceu. Só que isso influenciou completamente a sua resposta. Então, o consciente, ele seria o escravo do subconsciente. E eu vou te mostrar aqui agora o que cada fase dessa, o que cada ação dessa faz. Por exemplo, vamos começar falando sobre força de vontade. A força de vontade, gente, ela não é automática. Para você ter força de vontade, você gasta energia. Então, se você entendeu até aqui, você já sabe que tudo que você gasta energia vai contra o que seu cérebro quer. Que seu cérebro ainda acha que está na floresta, então ele vai fazer de tudo para que você não gaste energia. Então, quando você está querendo fazer alguma coisa, por exemplo, sei lá, vai fazer alguma atividade nova, vai ter resistência. O cérebro vai fazer, de uma forma que eu vou falar daqui a pouco, um jeito de você desistir. Porque ele quer que tudo fique do mesmo jeito. A força de vontade, ela não é ilimitada, ela tem sim, é como se fosse uma bateria que vai gastando. Por exemplo, tem pesquisa que mostra que a força de vontade ela tende a ir diminuindo ao longo do dia. Ou seja, você acordou e você levantou e não queria levantar, mas mesmo assim você levantou, porque você sabe que você precisa daquele trabalho. Você queria comer de manhã e tinha um croissant de chocolate, mas você só comeu, sei lá, uma fruta, porque você é fitness agora. Você foi pro trabalho, pegou um trânsito, teve que se segurar para não brigar, e aí nisso você gasta força de vontade e sua bateria vai diminuindo. Na tarde você ficou talvez num emprego que não queria, com pessoas que você não gosta, e essa força de vontade para que você não surtasse vai diminuindo. À noite, quando você chega em casa cansado, depois de novamente o trânsito, sua força de vontade já está lá embaixo, e é aí que você está muito sujeito a falhar, por exemplo, na sua dieta, a falhar, por exemplo, na sua atividade física, porque essa força de vontade ela tende a ir diminuindo. Mas a força de vontade ela pode ser extremamente forte quando associada a um propósito. Quando você sabe que alguma coisa faz muito sentido para você e você vai lutar por isso, essa força de vontade ela vai se manter e vai se renovar à medida que você vai percorrendo esse caminho. Tem umas pesquisas que dizem o seguinte, né, sobre a força de vontade, que pessoas, por exemplo, que são usuários de drogas, eles tendem a superar a dor da deixar a droga, eles tendem a superar melhor quando tem alguma fé em alguma coisa superior, quando eles acreditam em algum Deus. E parece que essa fé em algo que vai além deles, de alguém que pode ajudá-los, faz com que eles tenham uma força de vontade maior do que a população. Ou seja, eu não sei qual é a sua religião, quais são suas crenças a respeito disso, mas se você puder acrescentar um pouco de fé à sua força de vontade, é como se fosse uma bateria extra que com toda certeza vai te ajudar a você conseguir o que você quer. Outra coisa interessante sobre força de vontade foi um estudo que fizeram, onde eles pegavam 2 grupos de ratinhos. E um grupo de ratinho era selvagem, nunca tinha visto gente, e outro grupo de ratinho era laboratório, era alimentado por pesquisadores, tinha comida, tinha tudo, não precisava se preocupar com nada. E eles pegaram esses ratinhos e iam botar dentro de potes de água, iam fechar esse pote. É um estudo um pouco, digamos, duro. E eles fechavam esses potinhos, deixavam o ratinho lá dentro e ficava avaliando quanto tempo o ratinho ficava nadando antes de desistir. E qual você acha que persistiu mais nadando?
O ratinho que estava na floresta, que nunca teve contato com ninguém, ou o ratinho no laboratório, que sempre pôde contar com a ajuda de alguém? Se você respondeu que foi o ratinho da floresta, você errou. O ratinho da floresta tendia a morrer muito mais fácil que o ratinho do laboratório. E isso pode ser explicado porque o ratinho da floresta ele nunca teve a quem pedir ajuda. Sempre foi ele e ele de novo. Então ele não sabe o que é esperar alguém para fazer alguma coisa por ele. Mas o ratinho do laboratório não. Ele sabia que o pesquisador que o alimentava poderia ir buscar. Então ele se manteve muito mais tempo se esforçando para conseguir viver, porque ele achava que sim, o pesquisador ia ajudar. Então isso pode trazer um ensinamento dessa nossa essência, sabe? De quando a gente acha que tem alguma coisa a mais, maior que possa nos ajudar, alguma coisa que vai completar o que está faltando aqui na carne. Isso pode fazer com que a nossa força de vontade aumente mais e mais. A memória de curto prazo, ela está associada à criação de contexto, né? Você sabe como é que você estava antes de começar a assistir esse vídeo, você sabe onde é que você estava de manhã, onde é que você estava durante o dia, as pessoas que você conversou durante o dia. Você tem um contexto aí que dá um passo a passo do teu dia, né? Porque pessoas que não têm isso, elas não ficam normais. Pessoas que ficam isso, elas são tidas como malucas. Estão internadas em hospitais psiquiátricos, porque a falta da continuidade do cérebro faz com que ele não consiga trabalhar de forma normal, porque o cérebro trabalha fazendo previsões. Mas quando não tem algo para ser algo prévio para prever o que vai acontecer logo em seguida, essa pessoa ela deixa de ter a harmonia nesse funcionamento do cérebro e se desconecta completamente dessa realidade aqui que a gente vive. É como se desfragmentasse o cérebro. A memória de curto prazo ela pode ainda ajudar a gravar nomes, ela pode ainda ajudar a gravar endereços, mas ela é de curto prazo. O raciocínio analítico é aquela vozinha na sua cabeça que está o tempo todo tentando resolver o problema. E para resolver esse problema, ele cria outro problema que vai dar mais trabalho ainda, mas ele já tem a solução e ele fica pensando sobre isso também. E você passa o dia todo pensando sobre problemas que não existem e coisas que não vão acontecer. E é exatamente isso a causa das doenças que eu havia falado lá atrás. Você se desconectou do seu corpo. E essa desconexão de sua mente projetou para uma realidade que não existe, onde está acontecendo uma guerra cheia de problemas. E isso vai fazendo com que seu corpo se prepare para essa guerra que nunca chega. E essa guerra que nunca chega, porque seu corpo está sentado, seu corpo pensa, oxe, eu estou sentado, mas essa pessoa está me levando para uma guerra de algum problema que eu nem sei o que é, nem o observo. Essa desconexão faz com que tudo só se organize lá naquela parte do inconsciente, a pessoa tenda a ter problemas de saúde. Então esse raciocínio analítico, ele está tentando resolver o problema o tempo todo. Ele está tentando fazer previsões o tempo todo, porque isso tudo vai talvez te livrar de um problema ou te pôr em uma oportunidade. O raciocínio racional, gente, a gente diz que ele só serve para dar desculpa. O raciocínio racional só serve para você arrumar desculpas. O raciocínio racional é aquele que vai dar uma justificativa para o que você fez. Teve um cara chamado Orne que ele pesquisou as pessoas em hipnose e viu que quando a pessoa estava em hipnose, ele, por exemplo, falava assim para a pessoa, ó, quando eu contar até 3 e bater palmo, você vai pegar essa cadeira aqui e vai levar lá para trás do palco. Aí tirava a pessoa do transe, oi, e aí, tudo bom, como é que você tá? Você tá bem? A pessoa, tô bem, tô ótimo, tô adorando isso aqui. Ele, você tá, parabéns, 1, 2, 3 e bate palmo. Na hora que ele faz isso, o hipnotizado, ele pega a cadeira e leva lá para trás do palco. Aí volta. Quando ele volta, o pesquisador pergunta, ou me pergunta, mas por que você fez isso? Por que você tirou a cadeira daqui? Ele vai e responde, não, eu tirei a cadeira daqui porque a gente precisa de mais espaço e ela estava me incomodando. Ou seja, ele não sabia que a origem disso veio do hipnotizador, já que o hipnotizador se comunica direto com o subconsciente dele. Então, tudo que ascende do subconsciente para o consciente é tido como ordem. Então, a consciência só tem que arrumar desculpa para o motivo que você fez isso.
E essa desculpa que você vai dar vai se basear no seu conjunto de crenças, ou seja, tudo que você trouxe até aqui agora, que vai definir a sua percepção de realidade. Ao longo da vida, das suas experiências, você foi adquirindo várias coisas que foram criando a sua versão de realidade. Até aqui eu posso fazer até isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso. E isso foi criando um quadradinho, onde você ficando dentro, porque era confortável. E lembre, seu cérebro adora conforto, seu cérebro adora ficar exatamente do mesmo jeito. Só que com o avançar da vida, algo em nós, algo que talvez parta da nossa essência, algo que está dentro da gente, começa a falar que tem alguma coisa que está faltando. E isso, onde esse quadrado parecia ser algo seguro em algum momento, começa a sufocar a gente. E a gente começa a querer sair desse quadrado. E o cérebro, quando percebe que você está querendo fazer alguma coisa nova, você vai ativar um modo de hipervigilância, um modo de gasto de energia, ele vai fazer com que você desista de sair desse quadrado. E esse quadrado passa a ser uma prisão para você. Então, eles fizeram uma pesquisa que era o seguinte, eles pegaram 3 fotos e apresentaram para estudantes. E os estudantes tinham que dizer por qual motivo eles escolheram exatamente essas 3 fotos. E eles botavam a primeira foto e, na verdade, eles iniciaram botando todas as fotos e perguntavam, pediam dizer que tinha 15 segundos e eles procurassem características lá naquela foto que chamassem a atenção. Beleza, 15 segundos, acabou. Agora eles iam mostrar de foto em foto. E a primeira foto eles perguntaram quem escolheu essa pessoa. Algumas pessoas perguntaram, levantaram a mão e falaram que escolheram a pessoa por causa do cabelo, por causa da boca, a característica dos olhos. E foi assim na segunda e na terceira foto. Só que no final, nenhuma das 3 fotos eram as fotos iniciais. Eram fotos parecidas, mas mesmo assim as pessoas estavam dando justificativa para aquilo. Elas não fizeram aquela escolha, mas elas estavam dando uma justificativa. Ou seja, você agora mesmo, quando eu pergunto para você, por que você não dança na frente dos outros, por que você não apresenta alguma coisa na internet, por que você não grava um vídeo e posta no seu Instagram, esse raciocínio racional amando do subconsciente que vai lá atrás de todas as suas histórias, ele vai dar uma desculpa para isso. E essa desculpa vai ser aceita como a sua realidade. Quando eu pergunto para você quem é você, por que é que você não gosta, sei lá, por que é que você não gosta de gravar um vídeo e botar no Instagram, essa resposta que vem do seu racional, ela não é real, né? Ela é uma justificativa baseada nesse quadradinho que você montou do que era possível e passa a ser a sua realidade. Esse raciocínio racional, ele vai formando esse quadradinho e, por exemplo, imagine, eu sei qual é o seu espectro político, também não é importante, mas imagine você pegar alguém do espectro político de extrema, ou da direita ou da esquerda. E essa pessoa, ela tem uma noção de mundo. E você bota um fato para ela, está aqui, o seu político fez isso. É uma verdade, é um fato. Ela, por estar em confronto total com a sua percepção de realidade, ela vai ter um choque de realidade, o raciocínio racional dela vai dar uma desculpa para algo que não tinha como dar desculpas e ela talvez fique até agressiva, porque isso é entendido como quase uma ruptura da realidade. Então, o raciocínio racional é isso, ele está aí para dar desculpas. Quando eu lhe pergunto por que você não dança na frente dos outros, por que você não vai para a praia, sei lá, e tem vergonha de usar biquíni, por que você não fala dos outros sobre os seus sentimentos, porque você não é afetuoso, tudo que você me responde, na verdade, é uma mensagem que foi dada daqui, dessa parte do subconsciente. O subconsciente, como eu falei, ele está aí processando 95% a 97% de tudo que você está pensando agora sobre essa aula, se você está gostando ou não de mim. Algumas características em mim, na forma que eu falo, é percebido por esse subconsciente e ele vai criando juízos de valor baseado em tudo aquilo que eu falei de identificação de programas que identificam oportunidades e programas que identificam ameaças. E esse subconsciente, gente, ele também tem algumas características, algumas funções, né? Que a principal é a autopreservação, e a autopreservação é a sobrevivência. Tudo que seu cérebro entender que está em risco, ou seja, ele está gastando energia mais do que deveria, porque é algo novo,
ele vai fazer um jeito de burlar isso. Ele vai fazer um jeito de que isso cesse completamente. E isso é feito da seguinte forma: você já tem várias informações que vieram contidas com você. Não é? Você não veio para cá com uma tábua rasa, tem várias coisas que estão intrínsecas à sua natureza, que fazem com que você já tenha algumas informações, mas ao longo da vida você vai adquirindo várias experiências, né? E aí essa memória de longo prazo, ela tá aí e ela vai guardando absolutamente tudo ao longo da sua vida, mas ela não guarda igual um computador, assim, guarda tudo. Ela guarda sempre uma lição e um sentimento. Ou seja, se você passou por uma experiência desagradável quando era criança, ele gravou uma lição sobre uma determinada situação e um sentimento, ou sentimentos que acompanham essa lição. Por exemplo, é muito comum em avaliação, né, durante terapia, que a gente veja histórias assim: a criança tinha 5 anos de idade, estava tendo diarreia na escola, todos os coleguinhas ficaram rindo dela muito, 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 e ela teve que fugir dali. E quando ela fugiu dali, um trauma foi gravado com sucesso na cabeça dela. Aí o cérebro, ele gravou ali uma lição. E essa lição seria o seguinte: talvez seria: se expor é algo ruim. Ficar perto de pessoas é algo ruim. Demonstrar fraqueza é algo ruim. E isso vem um sentimento associado, que seria uma raiva, uma angústia, uma tristeza, um remorso. E isso fica lá gravado. Então, toda vez que seu cérebro identificar que isso vai acontecer novamente, e você vai ter que enfrentar isso, você vai ter que gastar energia para superar isso, o seu subconsciente, ele vai lá nas memórias a longo prazo, vê o que aconteceu, vê a lição, vê que você não quer mais aquilo, e ele vai ativar as suas emoções. E aí essa emoção, ela vem à tona junto com várias sensações, vários pensamentos. E esses pensamentos vão fazer com que você desista de fazer aquilo. Essas emoções vão fazer com que você se sinta triste, angustiado, com raiva. Para isso tudo, para que você não passe novamente por aquela situação. Por exemplo, você foi apresentar uma aula com 6 anos de idade, e aí todo mundo riu dessa aula, você gaguejou, você falou uma palavra estranha. E aí ficou gravado no seu cérebro lá uma lição. E a lição era que se expor é ruim. E aí vem a emoção, tristeza, raiva, angústia. Então, na hora que você, sei lá, com 16 anos de idade, foi ter que apresentar uma prova da escola, um trabalho da escola, e você já estava muito desconfortável, mas mesmo assim foi. E lá você gaguejou de novo, e nenhuma palavra saía mais, e você ficou super mal. E aí essa informação, ela soma-se a outra, e aí esse trauma vai ficando cada vez mais, essa lição de não se expor vai ficando cada vez mais gravada no seu subconsciente. Então agora, você com 35 anos de idade, quando eu te pergunto por que é que você não grava um vídeo para o Instagram, você diz: eu não gosto muito não, isso é muito supérfluo, sabe? Eu acho que as pessoas estão perdidas no mundo. Mas na verdade é porque seu subconsciente, quando pensa em algo que envolve exposição, ele lembra desse fato e ativa as emoções ruins, ativa os pensamentos ruins que fazem você pensar que você, sei lá, é uma boba, é um idiota, que você não sabe o que está fazendo, só para fazer com que você não vá em frente nessa nova vivência dessa experiência, né? Então veja, o que você está sentindo agora, na verdade, reflete uma essência primitiva, animal, né? A sua animalidade, associado a percepções de toda a sua criação envolvendo a sua infância. Lógico que teve reforço, mas veja, não é você que está fazendo isso, a pessoa adulta que está assistindo esse vídeo. Você está reagindo no automático, cedendo a tudo isso, sem perceber que isso não é você e isso não corresponde à realidade. Isso é uma forma que seu cérebro arrumou para viver, mas da forma que ele faz, acaba que prejudica o seu desempenho, sei lá, social, e afeta a sua vida emocional. A depender dessas experiências que você vai tendo, você vai formando as suas crenças, que foi isso que eu falei, nessas crenças
elas são formadas dentro de um quadrado, assim. E elas dizem até onde você pode ir, até onde você pode chegar, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é ruim, o que você quer estar perto, o que você quer estar longe, o que você quer para a sua vida, o que você não quer para a sua vida. Mas como eu falei sobre o raciocínio racional, que dá a justificativa, essas crenças, elas lhe aprisionam ao longo do tempo. Você queria, sei lá, se sentir seguro durante toda a vida porque você não estava se expondo ou você não estava demonstrando seus sentimentos, mas alguma coisa dentro de você, que a gente já não consegue explicar com certeza o que é, falava que dava para ser melhor. Então você começa, vai amadurecendo e você começa a se sentir aprisionado nessas próprias crenças e nessa persona, nesse personagem que você assumiu para saber sobreviver. Isso começa a pesar. Então, por exemplo, em algum momento, essas crenças que você criou sobre o que é certo e errado, sobre o que é bom e ruim, para a sua evolução como ser humano, elas saíram do conforto e passaram a ser a sua prisão. E hoje você sofre para dizer um eu te amo. Você sofre para perdoar alguém. Você sofre para, sei lá, se expor e mostrar a sua posição aqui na Terra. Você sofre para demonstrar quem você é. E você sofre para superar algo que aconteceu na sua infância. Porque esse loop está rodando o tempo todo e você não percebe que essas emoções, esses pensamentos, essas crenças que vêm associadas a isso, são tudo um reflexo do passado e não corresponde a você. Os hábitos, gente, acontecem da seguinte forma: quando você está fazendo alguma coisa muitas vezes, o cérebro pensa o seguinte: essa pessoa está fazendo tanto isso que eu não vou aguentar, eu vou acabar sucumbindo e vou morrer. Então ele faz com que essa parte, esse comportamento seja automatizado. Ou seja, você não vai mais gastar energia para fazer o que você fazer. Vai ser automático, porque seu cérebro identificou que você fazia o tempo todo. Isso é uma chave que você pode virar para superar alguma coisa na sua vida. Por exemplo, imagine você quando estava aprendendo a dirigir. No início era difícil, talvez você não conseguia dar ré, escutando o som, porque era muita coisa ao mesmo tempo, seu cérebro parecia que ia explodir. Só que de tanto você fazer isso, o cérebro percebeu que isso deveria ser automatizado. Então, hoje você dirige e faz tudo isso conversando com alguém, mexendo no celular e cantando uma canção. Porque essa parte não está mais no consciente, essa parte está lá no subconsciente. O mesmo acontece quando você se vê com o celular na mão depois de dizer que não ia ficar mais com o celular, ia passar um tempo sem celular. Ou então para você que fuma, para você que tem compulsão alimentar, esses hábitos eles foram forçados a acontecerem porque o cérebro percebeu que não dava para ficar gastando tanta energia o tempo todo. Então eles tiveram que ser feito o upload deles. Então eles passam a ser parte dessa matriz que roda automaticamente esses programas, né? Então veja, se você quer botar um novo hábito na sua vida, eu quero fazer atividade física, você já sabe, o início vai ser o cérebro dizendo, não faça isso, porque eu não sei se tem comida amanhã não tem comida. A sua mente vem e diz, o cérebro mandou eu falar para você parar de fazer, então veja aí que você vai, sei lá, vai assistir Netflix, vai se sentir confortável, você está se sentindo para baixo, está se sentindo triste, não vá não, fica em casa. E aí, você repete tanto isso, que depois de um tempo, você nem pensa para ir para academia. E quando você não vai, faz falta. Então, gente, essa parte aqui, ela domina completamente a sua vida. Completamente. E o que no início parecia ser algo confortável para você, porque estava muito fácil, ou seja, você está a vida toda buscando algo confortável, você está o tempo todo buscando descansar, porque já tá bom, né? Você já, sei lá, ralou demais, já sofreu demais, já batalhou demais. Mas isso, com o passar do tempo, vai virando uma prisão. Essas crenças que você vai cultivando sobre o que deve fazer, o que não deve fazer, e esses impulsos que vêm do subconsciente,
que é um reflexo do que aconteceu lá no passado, que não corresponde a hoje, é só uma forma do seu cérebro te defender, e isso começa a te aprisionar, até que você se veja doente, com algum problema de saúde, ou então perdido em alguma dor que não passa, porque algo em nós faz com que a gente perceba que isso está errado. Por exemplo, é interessante como você presta atenção em, em pessoas que são diferentes de você. Por exemplo, se a gente pegar agora todas as pessoas que são famosas na internet, elas todas têm um comportamento muito semelhante. Elas são mais libertas que você, elas falam coisas que você não falam, elas não têm medo de se posicionar e mostrar a sua opinião, elas têm muito mais, aparentemente, força de vontade de lutar e não tem medo de mostrar que é isso. Elas não se preocupam com o que você está pensando a respeito delas, elas só estão fazendo. E por que que todo mundo presta atenção em pessoas assim? Porque algo nessas pessoas parece que conecta com algo que existe na gente. Como se uma parte de nós já tivesse vivenciado isso em alguma parte da nossa existência, e é como se a gente tivesse saudade. Então, por isso que hoje essas pessoas que chamam muito a atenção, elas são pessoas que trazem coisas que a gente não tem. Como, por exemplo, um grau de liberdade, um grau de sabedoria, de entender de onde as coisas vêm. Ou de não se preocupar com o peso que a sua opinião traz até mim. Então está na hora de sair dessas correntes, sair dessa prisão, entendendo que a consciência é consciente. Se você já sabe de onde vem isso, se você sabe por que isso está vindo, por que você vai dançar com essa tristeza como se fosse um tango? Por que você vai deixar que ela tome conta da sua vida, cheia com esses pensamentos? Você é a pessoa que vai observar isso chegando, vai dizer de onde veio e por que veio, e vai decidir o que vai fazer a partir daí. Lembrando que isso vai fazer com que seu cérebro pense que está em risco, porque você está fazendo algo que vai gastar energia. Fazer algo novo gasta energia. Mas você já sabe que você não é um animal, você já sabe que você não está na floresta, você já sabe que você não é mais uma criança que não tinha capacidade de entender que seu pai havia só ido embora e ele não te abandonou, ele só viajou. E você, após isso, passou a ter problemas de afeto. Você não é mais essa pessoa. Você é a pessoa que identifica de onde estão surgindo essas informações, esses pensamentos, essa emoção, e você deixa eles irem embora. Você não se apega com eles, você não se abraça com eles. Você vai ocupar sua mente com outra coisa. Você vai fazer alguma atividade física, porque mente e corpo são uma coisa só. Na hora que seu corpo se posiciona com felicidade, sua mente automaticamente percebe que ela tem que mudar para felicidade. Então vá fazer atividade física, se posture como alguém feliz, sorria mais. Não quer sorrir não? Mesmo assim sorria, porque isso, em algum momento, vai fazer com que seu cérebro entenda, esse cérebro primitivo, esse cérebro animal, entenda que isso é hábito agora, isso faz parte da sua vida. Então você não pode mais, sabendo isso tudo, se abraçar com esses sentimentos, com essas dores e deixá-las que elas guiem os seus próximos passos, os seus próximos dias. Não faz sentido. A partir de quando você percebe essa consciência da consciência, é como se você elevasse o seu nível de consciência para planos superiores. É como se você se conectasse com uma energia diferente que existe em cada um das pessoas. E talvez seja essa energia que influencia na percepção das outras pessoas. Quando você se conecta com isso, você pode começar a
pensar, sentir em coisas completamente fora da caixa onde você foi criado e aprisionado. Você pode se conectar com esse plano que talvez nos une todos. Mas tem uma coisa interessante sobre onde essa expansão da consciência está acontecendo. Porque existe uma pressão do meio no sentido contrário dessa expansão. Por exemplo, hoje a gente sabe na ciência que quanto mais a pessoa mudar um meio onde o drogado usar a droga, por exemplo, eu quero fazer com que o drogado abandone a droga, então uma forma melhor de tratar é associando fé e associando mudança de contexto. Eu tenho que tirar essa pessoa desse contexto que ele está inserido e pôr em outro. Porque essa mudança de contexto faz com que essa mente tenha espaço para se expandir. Porque os contextos, eles geram pressão. E é isso que é a hipnose. É o poder do contexto fazendo com que você aceite que seu braço está voando. Aceite que você perdeu a fala. Por causa desse contexto que o hipnotizador faz para que você chegue nesse ponto. Então, quando você tira esse drogado desse contexto, não existe mais essa pressão que existia. E ele pode expandir. Então, uma das primeiras coisas para você mudar a sua vida é você mudar o contexto onde você está inserido. Você vai ter que mudar alguma coisa aí para que essa sua mente não ceda essa pressão que está vindo o tempo todo de fora para dentro. Por isso que uma das primeiras coisas que as pessoas falam quando você quer mudar de vida, então mude, sai de onde você está. Saia de onde você está e busque um lugar que você identifica como seu. Tem uma coisa intuída dentro das pessoas que fazem com que elas sintam que não estão no lugar certo, né? Como se houvesse algo intrínseco à nossa própria existência que nos impulsiona a algo maior. Né? Tanto que, se você vê, eu não sei sua religião, mas isso também não importa, mas quando você vai ver, várias religiões estão, vários lugares do mundo tem. Todo mundo está buscando algo maior que eles. É alguma coisa que parece que está na nossa natureza de explicar algo maior que aparentemente nos chama nessa direção. Então, quando você muda esse contexto, você se aproxima dessa coisa maior, dessa energia que vai fazer com que você, sei lá, encontre seu propósito de vida. Porque a maioria desses problemas hoje em dia é que as pessoas, elas estão fazendo coisas que não querem, no lugar que não querem. E isso gera uma pressão nesse contexto que ela habita, que isso muda completamente a forma que a mente e o cérebro dela está trabalhando, fazendo com que tudo fique em desarranjo. Essa pessoa começa a ficar doente, ela começa a ativar mais ainda esses reflexos primitivos de sobrevivência, essas memórias da infância que são assumidas como verdade. Então, para que esse fogo queime, você tem que sair da onde você está agora. Você tem que mudar alguma coisa à sua volta para que você encontre o seu caminho de casa. Para que você siga essa coisa que você sente que tem aí dentro. Você não sabe o que é. Eu também não sei o que é. Mas a gente sente isso. E você consiga voltar ao caminho de casa, que é onde você já foi livre, onde você foi liberta, onde você sabe que só você se conhece, que só você pode viver a sua vida. E que a opinião dos outros é a opinião dos outros, não falam nada a respeito da sua realidade, do que você vivencia, de qual o propósito você na Terra, o que é que você veio aprender aqui. Porque a natureza já mostra pra gente, por exemplo, a procriação, o nosso instinto de procriação é a natureza dizendo claramente que quer dar uma nova chance pra gente tentar melhorar, entendeu? Ah, você deu certo não? Então faça um filho aí pra ver se o filho vem melhor. E aí vai tentando até que talvez a gente evolua. Então essa pode ser a sua chance de você evoluir aqui mesmo na Terra e cumprir talvez algo maior, um propósito que lhe conecte com tudo e todos. Assim você encontra o seu lugar. Quando você está num meio que não é muito a favor disso, isso faz com que esse fogo não queime da forma que queime. E há uma pressão contrária no sentido de que tudo volte a ser exatamente da forma que era antes.
Você começou uma coisa, desandou, o meio fez com que você ficasse assistindo Netflix o tempo todo. E isso te afasta cada vez mais desse propósito. Então você tem que deixar que essa chama aumente. E para que essa chama se aumente, você tem que se conectar com pessoas que vão ajudar com que isso aconteça. Você tem que ter hábitos, criar hábitos que afastem você dessa primitividade do cérebro. Você não veio para cá, para essa existência, para deixar com que esse cérebro, máquina, e essa mente que cumpre só esse papel de garantir a sobrevivência, você não veio para que isso domine tudo. Você veio para aprender de onde vem e tudo isso e ascender a um nível maior de consciência. Porque quando você ascender esse nível maior de consciência, talvez você se conecte a tudo isso que está à nossa volta. Talvez o mundo das ideias, como dizia Platão, talvez você escape desse samsara, né, que é essa matrix aqui onde a gente está vivendo. Porque se você for ver essas crenças que você cultivaram, tudo isso fez com que você vivesse um mundo que não é real. Igual a pessoa que tem medo de entrar em elevador. A pessoa que tem medo de entrar em elevador, ela acha que na realidade que se impôs na vida dela, aquilo é fato. Se ela entrar no elevador, ela vai morrer. A pessoa que passar do lado do cachorro, que tem fobia a cachorro, ela vai morrer se passar do lado do cachorro. A pessoa que vê uma barata, ela vai entrar em pânico se vê uma barata. Ela vai achar que vai morrer, mas isso tudo não é verdade. Isso é como se fosse uma matrix, uma prisão que nos aprisiona e nos afasta do que de fato nós viemos fazer aqui na Terra, que foi nos entendermos, nos aceitarmos e evoluirmos a um nível de consciência que nos aproxime do todo, da união. Eu espero que você tenha gostado disso aqui, eu espero que você entenda que você pode sim conseguir encontrar o seu propósito, que você pode sim melhorar tudo isso que está aí dentro, mas você vai ter que se esforçar. Você não pode ceder a esse cérebro primitivo, a essa mente que só faz e toma decisões baseadas em coisas que não são reais hoje com a pessoa madura que está assistindo esse vídeo. Você é a pessoa que você nasceu para ser. Então você vai observar quando vem essas emoções, você vai ver esses pensamentos chegando, você sabe de onde eles estão vindo, você sabe por que eles estão vindo, e você vai tomar uma decisão completamente diferente das que você tem tomado até então. Porque não existe outro caminho. Você não veio para cá, para essa existência, para ter carro, para ter moto, para ter filho. Você veio para cá para evoluir. Até porque você vai sozinho, você vai morrer sozinho. Então é algo muito maior que isso tudo, que você deve entender. E esse contexto que você está inserido vai lhe levar para longe disso. Então mude seu contexto. Mude dentro de você. Entenda essas emoções, entenda esses pensamentos. Não ceda a esse cérebro primitivo que só quer fazer com que você continue fazendo exatamente a mesma coisa. A única coisa que te impede de alcançar isso tudo aí que está alcançando, isso tudo que está ao seu alcance, é essa sua incapacidade de enxergar que o mundo que você está habitando não é real. O mundo aqui fora é completamente diferente desse conjunto de crenças que te aprisionou.